Abra aí a sua Bíblia, primeira carta de Paulo, 1 Coríntios 10, apenas o verso de número 31. É um texto conhecido, bem famoso, onde Paulo diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, dá-nos o privilégio de ouvirmos a Tua voz e de sermos guiados e orientados pela Tua palavra nesta hora. Ensina-nos, corrige-nos, mostra-nos, ó Deus, as nossas incoerências, os nossos pecados, as nossas iniquidades, através da Tua palavra. E que tudo que vamos falar aqui sirva para edificação pessoal, para edificação da Tua igreja, mas acima de tudo sirva para o louvor, para a glória do Teu nome. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. A nossa série de mensagens sobre a fé reformada, hoje nós chegamos ao último sola, ao Soli Deo Gloria. Nós já falamos sola fide, sola gratia, solus Christus. Semana passada nós encerramos o sola Escritura e hoje nós vamos falar, semana que vem, do Soli Deo Gloria. Se você nunca ouviu falar dos solas da Reforma, foram aquelas bandeiras que os reformadores levantaram no momento ali da Reforma Protestante, 1517, quando houve aquele movimento de contestação sobre as práticas e ensinos da Igreja Católica, e através da vida de Martinho Lutero e tantos outros, a igreja rachou e os protestantes então deram início à chamada fé protestante. Então hoje nós chegamos ao último desses solas, dessas bandeiras levantadas pelos reformadores. E de certa forma, este sola, o Soli Deo Gloria, é aquele sola mais abrangente, é aquele que vai captar o espírito da Reforma Protestante. Eu não sei se você conhece, mas se você tem mais de 6 meses de igreja, deveria conhecer o famoso catecismo de Westminster. A primeira pergunta, talvez a mais famosa desse catecismo, a primeira pergunta é a seguinte: qual é o fim, ou qual é o propósito principal do homem? A ideia é: por que que eu fui criado? Por que que nós seres humanos fomos criados? Qual é o fim principal do homem? E a resposta é: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, buscar a glória de Deus deve ser o nosso alvo em tudo que nós fizermos, em tudo que nós dissermos, e foi isso que o apóstolo Paulo nos orientou nesse texto de 1 Coríntios 10. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E para a gente entender corretamente esse sola, é muito importante a gente compreender o significado da palavra glória. Se eu perguntar para você o que é a glória de Deus, ou o que significa glória, talvez a gente tenha aqui respostas as mais diversas, e muitas delas não correspondam àquilo que realmente significa glória. A palavra glória vem lá do latim e reflete uma palavra grega que significa doxa, da qual vem o termo que nós utilizamos como doxologia. No hebraico, o termo referente à glória é a palavra kabod,
Quem conhece um pouquinho da Bíblia deve se lembrar lá de 1 Samuel 4, que narra a história, ou conta a história, onde no mesmo dia a nora de Eli, ela deu à luz, no mesmo dia em que ela deu à luz, morreram o seu marido, o seu cunhado, o seu sogro, e a arca do Senhor foi levada, foi capturada pelos filisteus. E por causa de tudo isso, aquele menino que nasceu recebeu o nome da sua mãe de Icabote, que significa foi-se a glória de Deus. Então no hebraico o termo referente à glória é Cabote. E esse termo Cabode, lá na raiz semântica dele, significa, a ideia é de peso, de importância. Isso significa que a glória de Deus se refere à importância de Deus, à dignidade de Deus. Em outras palavras, a glória de Deus mostra que Ele é o ser mais substancial de todos. A glória de Deus mostra que Ele é o ser que possui o poder da existência dentro de si mesmo. Deus não é uma criatura cuja essência é derivada de alguma coisa. Portanto, quando a Bíblia fala da glória de Deus, ela está nos convidando a reconhecermos a Deus como aquele que é o maior de todos. Isso significa a glória de Deus. Uma das grandes tragédias do mundo evangélico atualmente é não mais levar a sério a glória de Deus. Nas igrejas hoje em dia existe muito entretenimento, muita autoajuda, muito culto a personalidades, muita política, e todas estas coisas desviam o foco da glória de Deus. Em grande parte das igrejas, o que nós encontramos nas liturgias é animação, entretenimento, diversão, sentimentos agradáveis. É uma preocupação em levar as pessoas a terem sentimentos positivos. O que nós encontramos em grande parte das igrejas são hinos que não glorificam a Deus, são hinos que falam das necessidades, dos pedidos, do bem-estar dos seres humanos. São hinos, na sua grande parte, antropocêntricos, que falam da necessidade do homem. E, consequentemente, dá para se perceber claramente que a liturgia, o culto todo, quase todo, ele se torna antropocêntrico. Consequência natural disso, a glória de Deus vai embora, desaparece. Quantas coisas nos cultos são enxertadas e colocadas ali, não para glorificar a Deus, mas para o entretenimento das pessoas. Quantas coisas nos cultos que retiram a nossa atenção do Senhor. Quantas coisas nas liturgias são invenções humanas e nada possuem de bíblicas. Não são poucas as igrejas onde, durante a liturgia, existe uma parte de 10, 15 minutos, 5 minutos, que é para agradecer
na verdade não é uma gratidão, é uma exaltação daquele membro, daquela pessoa importante que doou algo de valor para a igreja, e aí então nós vamos chamá-lo aqui à frente, vamos reconhecê-lo, vamos dar os louvores que ele merece, ou então alguém que fez algo de relevante na sociedade e precisa ser reconhecido. Cadê a glória de Deus? Hoje nós vamos falar um pouco de culto, porque tem a ver com glória de Deus. Mas lá na frente a gente vai aprofundar essa questão de culto, quando formos falar de como que deve ser um culto segundo a palavra de Deus. Eu me lembro que na minha infância, isso não acontecia só na minha igreja, acontecia em várias igrejas, ou quase em todas as igrejas batistas. No meio do culto, tinha-se uma mesa com as medalhas que os adolescentes ganharam no torneio de futebol. Aí parava o culto para falar das medalhas, do artilheiro do campeonato. Meu Deus! Que é isso? Isso era muito comum nas igrejas batistas. Onde que nós fomos parar? O culto não é para homens. E aqui nós temos um baita de um problema. Porque Deus diz nas Escrituras o seguinte: não vou compartilhar a minha glória com ninguém. E se homens estão recebendo glórias em nossos cultos, é sinal de que Deus não está presente neles. Se a glória que deveria ser tão somente de Deus está sendo direcionada a homens, é bem provável que a única presença sobrenatural no encontro desse seja do diabo. Abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Coríntios 15, versos 39, 40 e 41 dizem assim: nem toda carne é a mesma. Os seres humanos têm uma espécie de carne, os animais outra, as aves outra e os peixes outra. Também há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela distingue-se em glória de outra estrela. Até aí. Paulo aqui utiliza o termo glória para descrever vários aspectos ou elementos da ordem criada. E se realmente é verdade que existe uma glória do sol, uma glória das estrelas, uma glória dos homens, uma glória dos animais, como pode ser dito que Deus não compartilha sua glória com as criaturas? Quando Deus diz que não irá dividir a sua glória com ninguém, o que Ele está querendo dizer é que não existe nada na criação que se iguale a Ele. Ele está dizendo: não existe nenhuma criatura a quem eu concedi dignidade, honra, peso, importância semelhante a mim. E essa é uma questão muito interessante, muito importante de ser analisada no Soli Deo Glória. De onde vem a nossa dignidade? De onde vem a nossa importância? De onde vem o nosso valor como seres humanos? A dignidade que nós possuímos, gente, não é inerente, ela não é intrínseca, não existe nenhuma dignidade na poeira.
E é isso que nós somos, poeira. É disso que nós somos feitos. A razão por que nós somos importantes é porque Deus atribuiu dignidade a nós. A razão pela qual você é importante é porque Deus diz que você é importante, e tão somente por causa disso. A razão pela qual eu devo tratar você com dignidade é porque Deus atribuiu significado e importância a você, porque você carrega a imagem de Deus. É por isso que aqueles que negam a existência de Deus, ou seja, ateus, é por isso que os ateus que desejam fazer do mundo um lugar melhor de se viver, são os idiotas, são tolos, são imbecis. Porque se alguém acredita que surgiu fortuitamente do pó e está destinado à aniquilação, porque não existe Deus, o que ele tem para celebrar entre esses dois extremos, o pó e a aniquilação? Se alguém sai da insignificância e voltará à insignificância, essa pessoa só pode ser insignificante. Isso é algo que o homem moderno se recusa a reconhecer, a enfrentar. A nossa dignidade, a nossa importância, o nosso valor é enraizado e fundamentado na única pessoa que tem dignidade intrínseca, inerente, o Deus de eterna glória. Nós não temos glória, nós não temos valor, nós não temos importância em nós mesmos. O que traz valor e importância a mim e a você é Deus. Existem 2 episódios na Bíblia que ilustram muito bem isso que eu estou falando. Êxodo 33, Moisés, conta lá que Moisés já tinha visto a glória de Deus na sarça ardente, na coluna de fogo, nas obras miraculosas do Egito, mas Moisés queria mais. Moisés queria mais. E ele vira-se para Deus e diz: mostra-me a tua face e eu ficarei satisfeito. Deus então diz a Moisés: olha, eu vou passar de costas, você fica aí na fenda, você fica que eu vou passar pela fenda de costas, vou cobrir você com a minha mão. E diz o texto que Moisés teve um rápido vislumbre da glória de Deus. E quando ele desce do monte, diz a Bíblia que o rosto de Moisés está absurdamente brilhante, a ponto de Moisés ter que usar véu para conversar com as pessoas, porque ninguém conseguia olhar para o rosto de Moisés, porque brilhava demais o rosto de Moisés. De onde que veio aquele brilho? Não veio de dentro de Moisés, não era inerente a Moisés, tanto que com o passar do tempo, o brilho foi embora. Era um reflexo de um rápido encontro que Moisés teve com a glória refulgente do Deus Todo-Poderoso. O outro episódio que nos mostra que o homem não tem nenhuma glória, Mateus 17. Ali é relatada a experiência de Pedro, Tiago e João, lá no Monte da Transfiguração. Diz o texto que Jesus ele foi transfigurado, foi transformado, uma metamorfose aconteceu, e as vestes de Cristo elas ficaram resplandecentes, e uma luz fulgurante emanava de Cristo, a ponto de Mateus dizer que era uma luz mais forte que a luz do meio-dia. Você consegue conceber isso? Foi algo tão espetacular que os apóstolos caíram por terra em tremor e temor.
De onde vinha aquela luz? Aquela luz não era refletida, não era um reflexo da glória de Deus. Aquela luz veio de dentro de Jesus Cristo. Naquele momento a divindade irrompeu, e o resultado foi uma grandiosa manifestação de glória. Provavelmente, lá no início do seu evangelho, quando João diz assim: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, é bem provável que João estivesse se referindo ao que aconteceu na transfiguração. Então, perceba uma coisa: Jesus tinha glória em si mesmo. Já Moisés, ele apenas refletiu a glória de Deus. E assim como Moisés, nós somos convidados a fazer o mesmo. Nós somos convidados a espelhar e a espalhar a glória de Deus. Isso é o que propõe o solo e deu glória. O que propõe esse último sola da reforma: espelhar e espalhar a glória de Deus. Quando no culto, ou quando em qualquer outra área das nossas vidas, nós tentamos ficar com a glória que é de Deus, nós estamos pecando gravemente. Quando no culto, ou em qualquer outra área da nossa vida, nós tentamos ficar com um pouco da glória de Deus, nós estamos cometendo o mesmo pecado de Lúcifer. Eu acho muito interessante a leitura ou a interpretação que um escritor chamado Erwin Lutzer faz num livro chamado A Serpente do Paraíso. Nesse livro ele diz que ali em Ezequiel 28, quando Lúcifer é chamado de querubim da guarda, ele vai dizer que Lúcifer, ele recebia a adoração dos anjos abaixo dele e passava essa adoração a Deus que estava acima dele. Não se sabe por quanto tempo isso aconteceu, mas sabe-se que se encerrou quando Lúcifer desejou ficar com uma parte dessa glória para ele. Um texto parecido, abra aí, Isaías 14. Isaías 14 fala algo parecido com aquilo que a gente encontra em Ezequiel 28. Isaías 14, do verso 12 ao 15, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações. Tu dizias a ti mesmo: subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Uma boa exegese desse texto nos mostra que Isaías está se referindo a Lúcifer. Aquele que queria ser semelhante a Deus tornou-se totalmente diferente dele. Aquele que desejou ficar com a glória que pertencia somente a Deus foi banido para sempre da presença de Deus. Então, essa questão de querer roubar a glória, de ficar com a glória que pertence somente a Deus, isso é algo seríssimo, isso é algo gravíssimo. Por isso, gente, que a nossa oração constante, precisa ser aquela oração do poeta que diz num dos hinos que nós entoamos: se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Porque você não pode ficar com louvor para você, porque você não tem glória em si mesmo. O valor que você tem é Deus que lhe atribui.
E o louvor que você recebe, você deve conduzir para Deus. E nós devemos sondar os nossos corações ao dizermos isso, sabe por quê? Porque ao dizer, se algum louvor ganhar, quero entregar a Deus, nós podemos dizer isso para parecermos espirituais. Dá uma de espiritual. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. E a gente fala isso querendo parecer ter uma espiritualidade muito grande. E aí nós acabamos, ao dizer isso, nós acabamos recebendo olhares. Nós acabamos recebendo admiração. Nós acabamos recebendo glória. E se torna uma incoerência aquilo que a gente diz. Então você percebe como que é sutil esse pecado. Quando a frase ou o slogan, a expressão soli Deo Gloria é usado historicamente, principalmente no contexto da Reforma, o soli Deo Gloria ele tem dupla referência. A primeira tem a ver com a nossa salvação. Daqui a 6 domingos, semana que vem eu vou falar continuar falando sobre o soli Deo Gloria. Depois eu vou pregar um mês sobre justificação pela fé. Daqui a 6 domingos eu vou começar a falar sobre as doutrinas da graça. E aí nós vamos ver como que a glória da salvação humana é toda e completa de Deus. Então o soli Deo Gloria, ele tem uma dupla referência. A primeira tem a ver com a nossa salvação. Ou seja, na obra da redenção, todos os créditos, toda a honra, toda a glória pertencem a Deus e tão somente a Deus. Na regeneração, Deus ele altera a disposição da nossa alma. Deus nos levanta da nossa morte espiritual. Na salvação ou na regeneração, Deus modifica a disposição do nosso coração. Se antes nós estávamos afastados e não desejávamos o Senhor, agora nós passamos a ter desejos por Deus e pelas coisas do seu reino, porque Ele nos transformou. Se antes não tínhamos interesse por Jesus, agora o recebemos como Senhor e Salvador, porque Ele nos transformou. Então, se o sola gratia é verdadeiro, se o sola fide é verdadeiro, então o soli Deo Gloria também é. Porque a glória da nossa salvação pertence unicamente a Deus. A salvação do homem não acontece com a contribuição divina e a contribuição humana, não existe isso. Dê uma chance a Jesus. Que blasfêmia. Que falta de conhecimento da palavra de Deus. A salvação do homem, ela é tão somente obra de Deus. Na salvação nós contribuímos com o quê? Só com os nossos pecados. E com mais nada. O profeta Jonas diz que a salvação, ela vem, é do Senhor. É unicamente uma obra de Deus, começa com Deus, é sustentada por Deus e termina em Deus. A salvação é, na linguagem teológica, monergística, ou seja, não existe a participação humana. O homem não possui nem um pouquinho de glória, porque a glória é unicamente de Deus. Isso é o que os reformadores tinham em mente quando propuseram o princípio de soli Deo Gloria. Eles disseram: o homem não possui nenhum crédito na sua salvação. Na salvação humana, toda a honra, todo louvor, toda a glória, todo o crédito pertence somente a Deus. A outra referência a que a expressão soli Deo Gloria
é usado historicamente é na maneira como nós adoramos a Deus. A grande paixão de Lutero, que provocou a reforma protestante, foi o sola fide. Grande paixão de Lutero foi o sola fide, a doutrina da justificação.